apresentação coordenada pela doutora Márcia Arcuri Sunha e Inácio Alba, com a participação hoje da Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Federal de Minas Gerais, a Federal de Ouro Preto, a USP e o Museu Tumbas Reales de Cibola. Então, vamos lá. Então, aqui para a gente se localizar, né? Aqui, eu acho que todos estão vendo o mapa aí, né? A província de Lambayeque que está aqui, ó, né? Na costa norte peruana, é uma região desértica, tá? Eu gosto muito desse outro mapa que está aí à esquerda da tela de vocês, né? Que dá uma visão mostrando a planície amazônica aí, e um detalhe que geograficamente é o lugar de mais fácil travessia entre a costa e a selva. Tá? Bem, a minha apresentação eu dividi em 4 partes, né? Sendo a primeira parte, eu vou mostrar os lugares, né? Então, mostrar a imagem sobre o Cerro Ventarrón, que é uma área grande e ocupada em longa duração. As primeiras ocupações, né? Surgem a partir da monumentalidade do formativo inicial, por volta de 3000 a.C. As datações recentes, essas datações não foram nem publicadas ainda, então vou falar mais ou menos para vocês em volta de 3000 anos antes de Cristo, que diz respeito ao Huaca Ventarrón, que eu vou mostrar daqui a pouco, e esses lugares são ocupados e reocupados ao longo dos séculos, até, digamos, até a conquista espanhola no século XVI, em 1532. Mais ou menos assim. Tá? Obviamente, eu não estou falando de ocupações em continuidade, eu vou explicar daqui a pouco. Então, nós temos uma visão aí na imagem do rio Rec, né? E todo esse vale aí de irrigado, tá? Se a gente olhar mais ao fundo, a gente vai perceber que é um deserto, né? E aí tem esse vale verde, né? Entre o deserto, e esse vale verde atual se dá muito ainda pelos canais de irrigação, muitos dos quais foram aí criados em datas muito recuadas. Tá? Aqui nós temos uma visão leste-oeste, a partir do topo da serra, com destaque para o Pueblo, onde está a Huaca, tá? E mais ao fundo, lá no fundo, eu vou pedir para vocês usem a imaginação, já que o céu dessa região do Peru é sempre gris, é sempre cinza, mas lá ao fundo está o Oceano Pacífico. Tá? O interessante é ver toda a aridez próxima à serra, os lugares que não têm esses canais de irrigação e todo esse vale fértil aí em direção ao oceano. Novamente, aqui outra foto, com a já divisada norte e sul, com destaque a algumas estruturas arqueológicas também do formativo. Tá? Aqui, uma visada a partir do topo da serra, de um espaço de várias estruturas arqueológicas datadas a partir do século XIV da nossa era. Tá? São estruturas aí que nós estamos nomeando de tipo Inca, mas há uma necessidade de uma melhor compreensão dessas estruturas, mas são estruturas mais recentes, em pedra, construídas, elas circundam toda a serra. Tá? Novamente, outra visada leste-oeste, mas com destaque a uma área da serra conhecida como Ciudadela, tá? Várias estruturas em adobe e barro, né? Datadas também a partir do século XIII, aproximadamente. Com destaque nessa imagem aí, eu acho que todos conseguem observar, tem uma flechinha e uma setinha vermelha apontando para uns do que nós chamamos de buracos de huaqueo, tá? Que são escavações ilegais, eu vou colocar isso entre aspas, realizadas como para caça ao tesouro, digamos assim, mas não é só isso, tá, gente? Essa relação do huaqueio é muito mais complexa e seria muita irresponsabilidade minha de chamar essa atividade exclusivamente como saque, tá? Mas não cabe essa discussão aqui agora. Mas, para simplificar, são várias intervenções e a gente consegue enxergar esses buracos via satélite. Para você, do Google normal, você parece uma superfície de um queijo, assim, toda esburacada, de tão grande que é esses huaqueios aí nessa região. Então, aqui um destaque só para vocês entenderem como são essas estruturas, essas já do século, também a partir do século XIII, essas estruturas de adobe e barro, tá? Aqui, uma imagem focando as estruturas feitas em pedra, já do período mais final, digamos, das ocupações
pré-conquista, tá? Associadas às ocupações Timu-Inca, com a diferença que essas são pedras, né? Essas pedras aí foram carregadas de baixo para cima, da adobe, barro, sedimento, então é o que torna a escavação ou uma intervenção nessa área uma coisa mais difícil, né? Mas todo esse cerro está aí circundado por essas estruturas de pedra. Alguns são muros, até uma discussão são muros, não são muros, enfim, uma discussão longa para isso. Tá? Aqui uma imagem de como que é, né, a superfície em torno do cerro. Caiu. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, estava desligado. Ah, tá. É porque alguém me multou. Mas, enfim, nós temos aí a superfície, eu brinco que é um playground para arqueólogos. Não estou conseguindo passar minha apresentação mais. Olá, só um minuto, por favor. Aí. Estão vendo, pessoal? Não estou tendo feedback, mas eu acho que acredito que sim. Sim, vendo estamos vendo. E ouvindo? Ótimo. Sim. E aí, olha, nós temos aí um playground para arqueólogos. Isso não é um espaço assim restrito de toda a serra que vocês viram pelas fotos. Em todo lugar que você caminha aí por cima dessa quantidade imensa de fragmentos cerâmicos, materiais líticos, sepultamentos. Se vocês olharem essas pontinhas brancas aí que vocês estão vendo entre as cerâmicas e entre os líticos, são sepultamentos, são restos humanos, né? Todos aflorando a superfície. Aí nós vamos ter cerâmica, desde as cerâmicas mais antigas aí dessa região, por volta de 1800 anos antes de Cristo, tá? Até cerâmicas do período Timu-Inca, aí nos séculos 15 e 16. Tá? Bem, o que a pesquisa vai trazer? Então, quando a gente começou a trabalhar nessa região, quais foram nossas hipóteses de trabalho e quais foram os problemas que nós levantamos? Nós sabíamos que nós queríamos, a temática seria a paisagem, mas, enfim, as hipóteses que nós levantamos seriam que as cosmologias e ontologias foram fundamentais. Alô? Foram fundamentais na escolha e na própria estruturação da paisagem. E, nesse sentido, existiam marcadores fisiográficos, e que nós estamos chamando de sociogeográficos, essenciais para a eleição desses lugares enquanto axis mundi. Dessa maneira, o meio tanto contém como sintetiza os princípios básicos dessa cosmovisão andina, havendo processo de materialização das ideias e memórias por meio dessa arquitetura monumental que eu vou mostrar do arcaico, né? Na verdade, formativa inicial, tá? Muito antiga, talvez uma das mais antigas do continente americano, como vocês vão ver mais à frente. A partir dessas hipóteses surgiram algumas perguntas, mas as duas principais, na verdade, uma que eu deslibrei em duas para facilitar aqui a nossa apresentação, primeiro, considera as relações humanas para a constituição dos lugares e da paisagem ao longo do tempo, se há realmente uma lógica na estruturação desses lugares, e se há condições, então, de poder ser lida, interpretada, por meio, sobretudo, do registro arqueológico. Então, nosso objetivo, tá, seria entender realmente como se deram essas escolhas, né? Como os lugares foram escolhidos para o estabelecimento dos primeiros grupos por meio da arquitetura monumental. Isso significa que não significa que esses lugares não foram ocupados anteriormente, tá? Antes de 3000 a.C. Há indicativos que sim, sobretudo no litoral, que nós ainda não fizemos uma prospecção, mas que a gente sabe da existência de montículos associados a caçadores-coletores, tá? E, sobretudo, entender, então, como se deram essas escolhas. Se a gente parte do princípio que existem características fisiográficas que agregam, né, que possibilitam essas escolhas, tá? Sobretudo com base na cosmovisão e nas ontologias andinas, tá? Nós entendemos, então, que há esses marcadores sociogeográficos que são eleitos para o estabelecimento desses espaços que são públicos. Tá? Então, essa arquitetura monumental, que nós estamos chamando de arquitetura monumental, tá?
São espaços públicos pensados, tá, e materializados para a criação de lugares políticos sagrados, que são as huacas. Deixando claro que essas não são ideias minhas, são ideias de vários outros pesquisadores que trabalham com esses espaços políticos sagrados na literatura da arqueologia peruana. Tá? Para falar, então, sobre tudo isso, eu tenho que falar um pouco também dos conceitos e como que a gente está entendendo a utilização desses conceitos na pesquisa. A apresentação vai trazer, em específico, as ocupações da face oeste da Serra Ventaron, tá? Do Cerro, tá? Sobretudo focando na arquitetura monumental, seja através da Huaca Ventaron.Essa Huaca, ela tem, como eu falei para vocês, as datações não foram todas publicadas ainda, mas o que eu posso adiantar é que ela data aí de 5.000 anos, 4.800, 5.000 anos antes do presente. Portanto, a coloca como um dos edifícios públicos mais antigos do continente, tá? Além dos arenais, que também são templos que ficam na face oeste do cerro. O que é importante para a gente situar, né, espaço-temporalmente, é que são estruturas antigas, do formativo inicial, inclusive tem toda uma discussão na literatura peruana, como a gente deve chamar, estabelecer essa cronologia relativa, mas para que a gente agora, para dar início à nossa discussão, eu vou trabalhar com as estruturas mais antigas para essa apresentação. Tá? O que são essas huacas? Né? Huacas são um termo etnográfico que a gente vai encontrar na historiografia, nas narrativas, perdão, do século XVI, mas de forma muito geral eu posso dizer que são apos, né? São montanhas. Na verdade, elas são a projeção dessas montanhas vistas como entidades. Tá? Essas montanhas não são exclusivamente estruturas fisiográficas, não, elas são entidades. E os huapos, as huacas acabam sendo a projeção dessas montanhas para o desenvolvimento dos rituais. Né? Rituais esses que vão sintetizar o natural na cultura e a cultura na natureza. Uma coisa importante a gente dizer que a noção de cultura e natureza não é uma universal. Né? E, portanto, eu estou olhando para isso sobre uma perspectiva extremamente ocidental, e esse talvez possa ser um problema. O que esses rituais permitem, que são desenvolvidos na Huaca? Primeiro, o empoderamento e as interrelações para a manutenção da ordem e do equilíbrio cósmico, isso baseado na leitura da etnografia, né, sobretudo a partir do século XVI, e das narrativas. Manutenção do movimento cíclico e da própria ancestralidade e descendência, que a gente percebe que é uma extremamente importante. Eu acho importante dizer agora que esses monumentos, né, esses templos, seja os huacas, os templos dos arenais antigos, lá do formativo inicial, nunca deixaram de ser utilizados e reutilizados ao longo de toda a ocupação pré-hispânica da região. Inclusive, muito do saque, né, sobretudo na Huaca, se deve aos sepultamentos intrusivos, sepultamentos que eram feitos nessas huacas, né, quando já havia perdido a sua função de templo, de espaço público cívico-religioso, cívico-político-religioso. Tá? Bem, além disso, nós partimos da ideia que a arquitetura monumental acaba materializando camadas de memória, então, portanto, ao longo do tempo. Né? Acaba sendo também um discurso em constante renovação, renascimento, e um processo que é importante destacar, não linear de continuidade. Porque se eu falo continuidade, né, sobretudo pensando numa perspectiva arqueológica, parece que são mesmo os grupos uma continuidade que é imensa, são os milênios, 5 milênios aí. Na verdade, a gente vai estar entendendo essa continuidade muito mais como uma resiliência, ou talvez muito próximo, tá, que a Chandler definiu. Mas ainda prefiro dizer que é uma resiliência. Essas continuidades, que são estruturais, são vistas nessa paisagem. Eu gosto muito dessa foto. Na verdade, foi a primeira coisa, primeira estrutura que eu vi chegando em Ventaron, e a gente percebe que várias dessas huacas ainda têm lá no seu topo construções religiosas bem contemporâneas. Mas, enfim, essas continuidades são, então, entendidas como resiliência. Tá? E o que eu estou definindo como resiliência? É a capacidade do mundo andino de mudar-se às mudanças. Tá? Nos processos de morte e renascimento, olhar o tempo de uma forma cíclica, tá? Muito diferente da nossa forma ocidental linear de tempo.
Então, e é essa visão de resiliente, né, que persiste, estabelecendo, então, essa fluidez nas relações estabelecidas, sejam essas de qualquer ordem, mas principalmente vinculada, associada, relacionada diretamente à ancestralidade. A Waka Ventarrón, aí é uma imagem dela da cobertura, essa em 2017, essa foto. Infelizmente, no ano seguinte, a Waka, se vocês olharem ao fundo, esse verde mais claro é uma plantação de cana-de-açúcar. Essa plantação de grandes latifúndios que utilizam esses vales férteis na atualidade. Essa plantação pegou fogo e essa cobertura aí, totalmente inflamável, tinham passarelas em acrílico, essa cobertura pegou fogo, tá? E a Waka inteira se incendiou, inclusive a reserva técnica que estava no sítio. Então, todo o material de tecido orgânico, tecido, sepultamento, a grande parte se perdeu. As estruturas arquitetônicas queimaram muito, essa passarela de acrílico derreteu por cima, mas estão com amplo trabalho de restauro hoje. Há painéis pintados, os painéis pintados mais antigos do continente americano sofreram um impacto muito grande também, infelizmente. Tá? Se deve, na minha opinião, então, a esses marcadores sociogeográficos. O que eu quero dizer com isso? Tá? A escolha por estabelecer esses monumentos, digamos assim, nesta área não foi aleatória. Ela está diretamente relacionada à cosmovisão e às ontologias dessas populações, desses povos. Tá? E eu vou colocar no plural, porque até o próprio registro arqueológico evidencia aí essa pluralidade de grupos humanos, tanto na construção como no uso político-religioso da Waka. Tá? O que eu estou chamando de marcadores, né? Sociogeográficos? Tá? É uma junção de características referenciais que diz respeito à união da fisiografia e de marcos artificiais, vistos como signos, e das relações êmicas que se estabelecem, ou seja, os símbolos. A arquitetura monumental surge no formativo inicial como uma forma de discurso, tá? A partir de reverências ao culto da montanha e da água. Tá? E eu vou explicar isso mais à frente com as fotografias. Os marcos sociogeográficos transformados em lugar são uma composição, um movimento de entendimento, significação e estabelecimento de uma paisagem, além de um alinhamento entre os mundos, tá? Várias camadas de mundo que a gente talvez não enxergue, que são os mundos, aquilo que é concreto, vivido, e os mundos mágicos ou imaginários, o que nós definimos como mágico ou imaginários. Nesse emaranhado de conceitos, como eu estou entendendo, portanto, paisagem? Tá? A paisagem, para mim, sempre é uma construção, e por isso ela não faz uso de nenhum tipo de adjetivo, porque ela sempre vai ser cultural. Tá? Ela vai para além das características fisiográficas e as visuais que a compõem. Tá? A paisagem, para mim, então, ela vai ser tanto material, né, ou seja, quando os humanos transformam o meio, artificializam, ressignificam, reajustam, né, ao que é entendido como funcional, estético, político, espiritual e assim vai. Mas também ela é imaterial, onde a modificação não ocorre apenas na forma em si, mas também no entendimento do ambiente em seu ethos, como entidade provida de sentidos. A exemplo do apus, da montanha, da serra. Tá? Ela sempre vai ser, portanto, uma expressão humana e bem baseado mesmo nas ideias do Cosgrove, composta por múltiplas camadas de significados relacionadas às relações de poder, vinculadas a questões ideológicas, políticas, religiosas, sociais. Ao se tratar a paisagem enquanto conceito, entendemos que é um conjunto de lugares integrados, em que pessoas dão sentido à vida e interpretam a si mesmas, assim compreendendo, construindo e significando as coisas, significando o próprio mundo. Para testar, digamos assim, esses conceitos, ideias, a gente foi realmente fazendo vários trabalhos de campo, tá? E observando, então, como as características, o registro arqueológico poderia cooperar ou refutar, inclusive, as ideias que a gente tinha levantado. Tá? Então, primeira coisa, o Cerro Ventarrón, tá? Ele acaba tendo qualidades, tá?
que eu chamei de qualidades sociogeográficas, que o indicam como lugar a ser ocupado. Tá? Primeiro fato, as dualidades do mundo andino são observadas, né, nessa fisiografia, essa dialética binária e quadripartite dos povos andinos, que são as oposições complementares entre masculino e feminino, dia, noite, branco, vermelho, os templos em U dos arenais, os picos dos Andes, que são masculino, e o oceano, que é feminino. Então, nós temos o Ventarrão justamente no meio caminho entre o Pacífico e os Andes. Tá? O direcionamento norte e sul do cerro, tá? Se a gente observar todo o ambiente, infelizmente as fotos não conseguem mostrar isso, tá? A Serra Ventarrão é a única que tem um direcionamento norte e sul, tá? Contrastando com o direcionamento leste-oeste do rio. Tá? Das provas, digamos assim, é a existência de uma chacana no interior da Huaca, eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Tá? A face sul, a presença do rio Reque, que é perene, um rio de gelo que fertiliza a terra. Tá? A visibilidade, a própria visibilidade em relação ao vale, a face oeste do cerro, onde estão as estruturas mais antigas, ela forma um anfiteatro toda voltada para o oeste. Tá? As vantagens estratégicas da região, obviamente, o solo fértil, irrigável, a proximidade do oceano, um dos oceanos dos litorais mais férteis do planeta. Né? Nesta área nessa área com várias qualidades sociogeográficas, se estabelece a Huaca, que acaba estando sempre em mimetismo com a própria serra. Então, o primeiro ponto, né, esse direcionamento norte e sul da serra. Tá? Nós temos aí uma coisa muito interessante, que é o sol sempre nascendo por sobre, né, a serra, tá? Esse movimento cíclico de nascimento e morte, dentro dessas oposições complementares do pensamento andino. Tá? E o solzinho. Tá? E isso da própria cerâmica mostra essa realidade. Então, nós estamos uma cerâmica Mote, né? Esse é do século VIII, se não me engano. Aí a Huaca, né? Então aqui ela acaba estando. A Huaca está localizada na parte mais sul, tá? Do cerro, também direcionada de norte a sul, com um desnível de 32 graus. Tá? Este, por exemplo, é um painel pintado mais antigo do continente. É um painel em branco e vermelho. Está na primeira fase de construção da Huaca. Eu não disse, mas é importante dizer que essa Huaca ela passou por 7 períodos construtivos, tá? E esse, digamos, seja o mais antigo. E esse vermelho e branco é interessante que ele se reproduz na cultura material mais antiga. É um período pré-cerâmico, perdão, eu não disse isso para vocês também. A Huaca, a arquitetura monumental nesta área, ela surge antes da produção cerâmica. Tá? Isso é uma informação importante, perdão. E esse vermelho e branco se reproduz também na paisagem. Tá? Nós vamos ter aí, esse é um granito, são rochas básicas nessa cerro. E algumas delas com uma incidência maior de erro 3. Então, a gente vai observar as rochas variando entre essa cor mais branca, esbranquiçada, areia, né, essa cor de areia mais clara, e o vermelho do dióxido de ferro. Aqui nós temos uma imagem do interior da Huaca. Tá? Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Desculpa. É que está dando interferência no meu microfone. Eu acho que infelizmente a gente está tendo interferência de novo, professor. Mil perdões. Não, eu peço desculpas de parar a apresentação, porque muitas vezes eu estou em dúvida se vocês estão escutando. É a Cláudia, isso. Perdão. Ótimo. E aí, nós temos aí são vários períodos de construção dessa Huaca, e nós temos uma coisa bem interessante, umas estruturas, interessantes. Eu não sei se o meu mouse aparece para vocês, gente. Nós temos aqui um painel de caça ao veado, tá? Que é muito antigo, ele tem lá 4 mil e poucos anos, tá? E E eu sei que isso é uma caça ao veado, porque tem relatos na etnografia como algo que digamos assim, era reservado
exclusivamente as elites nessa caça do alveado com rede. Tá? Aqui nós temos uma banqueta, e não é uma banquetinha, é uma banqueta que vai caber várias pessoas, aí eu posso fazer várias inferências sobre isso. E nós temos aqui o que a gente chama de altar de fogo, que é um dos vários fogões cerimoniais que vão ter dentro da Waka, e onde que se coletou carvão aí para a datação por carbono 14. Tá? Aqui um detalhe, esse painel foi um que sofreu bastante com a queima da Waka, mas está sendo restaurado. São dois, na verdade. Ele tem um aqui, no lado esquerdo, e outro no lado direito. Um para leste e outro para leste. Tá? Nós temos também aqui um veado gravado nesse círculo aí. Mais abaixo, dois peixes em oposição, justamente marcando outro fogão, outro altar de fogo, fogão cerimonial. Nós temos aqui a chacana representada em um dos altares de fogo. Mais se percebe a chacana, que são, né, é um símbolo andino, é usado até hoje, inclusive, que representa, grosso modo, os pisos ecológicos de leste a oeste, tá? E a chacana sempre aparecendo, e que se tem notícia, essa seria a representação de chacana, mas antiga do continente também. Tá? Os templos, até sempre o contraste entre o circular e o quadrado aparecendo também aí nas construções. Essa é a tal fúria passarela de acrílico que, infelizmente, derreteu sobre as estruturas arqueológicas. Tá? Sobre a visibilidade que eu falei para vocês, esse é um mapinha de visibilidade. Então, a partir de leste a oeste, você tem a partir da serra, uma visibilidade imensa de todo o vale. Né? E, para terminar, eu acho que meu tempo, inclusive, está terminando, algumas imagens só para vocês entenderem as outras estruturas arqueológicas dessa região. Tá? Então, vamos aqui. A mais antiga, visível, seria esse painel de gravuras rupestres, feito aí no granito, um calque aqui só para vocês entenderem, e é interessante que ele também usa essas várias dualidades entre o círculo e o quadrado aparecendo. A gente não tem uma datação, mas imagina que seja mais antigo que que a arquitetura monumental. Aqui nós temos os arenais, que são templos, digamos assim, que ficam secundários, mas essa palavra não é a mais correta, que ficam na face oeste do cerro, a norte da Waka, tá? E que eram templos também que faziam parte dessa estrutura cívico-político-religiosa dessa área. Tá? Então, aí algumas fotos, só para a gente ter uma ideia. Então, também templos informativos. Aqui não são fotos minhas, são fotos da escavação. Tá? E aí nós vamos ter aí as escadas, os recintos em U, que são muito característicos dessa arquitetura andina. Né? Hoje essas estruturas estão enterradas, todas foram evidenciadas, a cultura material resgatada, está hoje no Museu Tumbas Reales de Cipã, e essas estruturas foram todas cobertas novamente. Então, vários sepultamentos intrusivos, tá? Não são sepultamentos ou dos templos ou da Waka, porque, entre aspas, a função dessas estruturas não eram funerárias, elas passam a ser funerárias enquanto culto à ancestralidade, ao revisitar essas estruturas enquanto dessa ritualidade em torno da ancestralidade. Por fim, eu gostaria de agradecer agências de fomento, a Fundaed, a PMIG e a CNPq, por financiar pesquisas paisagens híbridas, que foi um convite maravilhoso para mostrar um pouco da pesquisa, uma pesquisa muito ampla que está acontecendo sob coordenação da professora Márcia Arcuri, tá? Ao Museu Tumbas, né, que são tão generosos em permitir que a gente use as instalações do museu, que a gente comparta com eles a pesquisa, o professor Dr. Bernardo Gontijo, pela supervisão do pós-doutoramento, a pesquisadores Inácio Alves, Flávia, Alessandra Vasconcelos, Luiz Fernando e Arclay Bandeira, aos meus amigos queridos peruanos, Gabriel Cabecho e Jesus Salwalma, e principalmente a professora Arcuri, Márcia Arcuri, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Olá,
Olá, professor. Bem, enfim, eu tentei aí fazer uma... Eu acho que eu cumpri o prazo, o horário, né? Espero que sim. E agora estou à disposição. Professor, muito obrigada pela sua apresentação. E eu peço mil desculpas pelo imprevisto do incômodo aí que Não há surgiu com problema. o áudio, interrompendo a sua apresentação. Desculpas a você, a todos os convidados e aos interlocutores também. Então, eu peço agora que os interlocutores podem ligar os seus vídeos para aparecerem os seus rostos. E o professor Marcelo, então, fica à vossa disposição. Obrigada. A professora Rosana quer começar? Professora, você está sem som, professora Rosana. Pode ser que o pino do microfone tenha saído do computador, talvez. Ok, eu tirei o fone. Tá Às vezes é o fone que dá problema. Desculpa, gente. Nada. Você que sabe, Cristiane, quem começa? Fica à vontade. Professor Então, Hilton, deixa eu Rosana. começar? Por favor. Olha, eu queria primeiro agradecer o convite, né, na pessoa da Cristiane, agradecer à Cristiane e ao grupo de pesquisa Paisagens Híbridas. É um prazer enorme estar aqui. Parabenizar o trabalho do Marcelo, que é incrível. Eu, particularmente, gostei muito porque, além de eu conhecer mais turisticamente, obviamente, o Peru, eu tenho um encantamento por essa linha de pesquisa que você tem, não só para paisagem, mas a questão da intencionalidade na paisagem. Em suma, eu trabalho muito com isso. É a minha linha de pesquisa dentro dos jesuítas, na implantação da paisagem, etc. E eu já tinha feito algumas perguntas aqui, mas depois das imagens que você mostrou, fiquei absolutamente encantada com a fotografia da igrejinha em cima da Huaca. É linda. Porque eu trabalho exatamente com isso. Eu trabalho com a intencionalidade dos jesuítas sobre as ocupações indígenas no litoral brasileiro. E me causou grande espécie, né? É muito interessante ver que essa questão do religioso sobre o outro não é só aqui e não é só tão claramente católico romano. Então, você fala muito na continuidade, né? E dentro dessa realidade que você mostrou e dessa foto maravilhosa que você traz e das minhas ansiedades acadêmicas, o que eu queria te perguntar? Fala um pouco para a gente como é que é essa continuidade até hoje. Qual a relação dos huaqueiros, daquela comunidade com a Huaca? Quais são os múltiplos significados que ainda estão ali, né? Que eu também bebo muito do Humberto Eco, quando ele fala das funções primeiras, que ali são várias, né? Porque você mesmo, e as funções segundas. Em suma, como é que se dá essa coisa até hoje? E se você pudesse complementar, que também é uma curiosidade, que eu trabalho muito com isso, existe dentro desse projeto particularmente, eu não posso fugir da minha origem de gestora também, existe dentro desses projetos, no Peru, a questão da educação patrimonial? Tá? Eu acho isso assim muito interessante. Em vários momentos, fui professora durante muitos anos, eu usava um vídeo que, infelizmente, era aquele vídeo VHS, sei lá, alguma coisa parecida, que já está extinto, que era justamente sobre ruaqueiros. Eles chegaram a ter sindicato. Então, eu imagino como é que isso não deva ser complexo trabalhar com o saque, só que já é um saque para sobreviver. E é um trabalho organizado. Nós tínhamos isso no passado, com a população do sul do Brasil coletava conchas de sambaquis, mas, teoricamente, eles não sabiam que eram sítios arqueológicos, né? Eles achavam que era só concha. Mas isso no Peru não é assim, né? Desde criancinha você sabe que aquilo é seu ancestral. Então, me dá
uma palavrinha aí, um pouco de como é isso, que eu vou adorar. Obrigada. Ótimo. Respondo agora, né? Acho que é melhor, né? Para a gente não perder o foco. Bem, muito obrigado pela pergunta, Rosana. Eu acho que vai ser interessantíssimo, né? De antemão, eu já falo que há um doutorado a ser defendido, tá? Orientado pela professora Márcia Arcuri e orientado pelo professor Ramilax, da Débora, tá? Pelo MAI, USP, trabalhando o aqueio, tá? Por isso, assim, eu vou só... O aqueio não é só o saque, né? O saque de bens preciosos, do ouro e da prata, não é isso, né? Ele é muito mais complexo, né? E envolve, inclusive, a coleta de materiais sagrados para as práticas dos brujos, né? Dos xamãs atuais. Uhum. Né? E seja para o saque, seja para conseguir os huacos, que são as cerâmicas, né? Eu tenho aqui os huacos aqui, para quem nunca viu, né? Então, vou pegar um aqui atrás. Esse é um aquinho, tá? É réplica, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? É um huaco Timu, né? Uma réplica de um huaco Timu. E esses artefatos são usados nos rituais xamânicos até hoje. Obviamente que você tem um ticlaio, o mercado de los brujos, que você encontra esses huacos originais. Tá? Eles vendem aquilo que, sobretudo, é uma coisa que eu tenho discutido muito com o pessoal, que eles não vendem coisas mote nem lambayeque, porque está ligado diretamente à ancestralidade né, deles. Né? Então, nós temos um período, uma cultura que veio pós os motes, a partir do século I da nossa era até o século IX, mais ou menos, em seguida as ocupações lambayeque. Né? O que acontece? Esses você não encontra, tá? E eu acho que precisa, inclusive, uma etnografia sobre isso, mas bem, não só como especulação, tá? Esse tipo, tanto vasilhames, huacos, mote, uma lambayeque para venda. Você encontra Inca, você encontra Timu, né? Então, mas aquilo que está ligado à ancestralidade, não. Tá? Esse material que é ligado à ancestralidade é usado para os rituais. E é um problema, porque, na verdade, né, há toda uma discussão, e Rosana, como gestora de longa data, pode até complementar melhor que eu, o que nós fazemos enquanto arqueólogos? Então, assim, nós temos autorização do Estado de ir lá e tirar esse material e jogar para o museu, ou pior, porque quando vai para o museu é muito legal, né? Você está socializando esse material. Pior é quando vai para uma reserva técnica, para uma caixa e vai ficar lá para sempre, sem qualquer uso social. Né? E aí, por que nós podemos e os xamãs não podem? Né? Então, é uma discussão, uma discussão muito delicada. Não estou aqui de forma alguma incentivando o saque, ao contrário, não é isso, mas nós precisamos nos debruçar sobre esse tipo de discussão. E justamente nesse tipo de ideia que a gente fala não de continuidade, porque continuidade, sobretudo na arqueologia, da ideia de uma ocupação que sobrepõe a outra e que mantém as mesmas características, não é isso. Tá? Nós estamos falando de uma continuidade que é resiliente, ou sobretudo porque está ligada a essa ideia cíclica de mundo, dos mundos Andes, né? De nascer e renascer, morrer, renascer, né? O movimento, né? do cosmos, né? E que tem vários trabalhos, e confesso, nós pretendíamos realizar agora essas medições, né, mais ligada realmente à astronomia, digamos assim, mas não conseguimos em função da pandemia, em relação ao eixo da Huaca, com o solstício, com os equinócios, essas coisas, esses edifícios são construídos pensados e construídos dessa forma, tá? Mas também a ancestralidade, que é uma coisa que é presente até hoje, né? Então, a população que circunda o Huaca, por exemplo, eles têm o saque, que a gente chama de saque, para eles não é culto ao passado ainda, voltar à ancestralidade. Obviamente, tem pessoas que vão lá saquear para sobrevivência, né? Tirar ouro, prata, enfim. E o saque, esse tipo de huaqueio está acontecendo até hoje. Então, a gente precisa distinguir realmente as várias formas de intervenção no registro arqueológico. E não só distinguir, mas também interpretar e, sobretudo, pensar mecanismos para essas intervenções, inclusive as quando realmente for necessário, né? O que fim vai dar. Sobre a educação patrimonial, também está nas prioridades do projeto, ressaltando que é um projeto coordenado pela professora Márcia Arcuri. Eu sou um colaborador, né?
um aprendiz de arqueólogo de arqueologia andina, né? E é ela que tem me ensinado, e inclusive agora com um projeto de doutorado já em andamento para a educação patrimonial. Há sempre uma preocupação imensa em inserir, não só inserir a comunidade, mas, sobretudo, escutar os anseios dessa comunidade. Né? Eles vivem, não só eles viviam em cima das huacas. Tem essa Moster-Bentaron, mas tem a Huaca Zarpan e tem Coiúde também. São 3 grandes templos, imensos. Zarpan é da igrejinha, que você falou na foto, que é maravilhosa aquela foto. Mas não é a única huaca, seguindo de onde você conhece Trujillo, Paticlayo, no caminho de ônibus você vê várias huacas com capelas, que é a ressignificação do sagrado. Então, assim, por mais que todo o ritual cristão ocidental, enfim, mas ali é onde se estabelece o sagrado, o lugar onde você recebe as suas bênçãos. Não sei se eu respondi. Nossa, que aula! Claro que você respondeu, brigadíssima. Então, já que você puxou isso, uma dúvida. Como é trabalhar num outro país com a perspectiva teórico-metodológica nossa? Como é que é isso? Cuja cultura é completamente pode ser emocional? Pode ser bastante emocional? Deve. Isso o Marcelo antes e depois do Peru. Eu sempre falo isso para os alunos e falo para a equipe. Nós estamos conseguindo dinheiro para levar os brasileiros, né? E nós somos, assim, a equipe do Peru é maravilhosa, né? Coordenada pelo professor Walter Alba, mas existe um Marcelo antes e depois do Peru. Realmente, eu dava muita aula teórica de antropologia, então o outro etnográfico, o outro, mas eu nunca estive com o outro, né? Literalmente. Né? Tem colegas que trabalham com os outros o tempo inteiro. O meu era muito teórico. E realmente, ao ir ao Peru e ter amigos, eu até agradeci 2 dos os meus motoristas do Peru, digamos assim, que não são meus amigos hoje, que me mandam mensagem para saber se eu estou bem, que é o Gabriel e o Jesus, e que me ensinam as coisas. Né? Eu estou me preparando para fazer o ritual de São Pedro. Eu falo isso com os alunos, né? Eu tenho só medo das consequências. Já escolhi até meu padrinho para o ritual, que vai ficar comigo em cima do cerro, eu lá peladão, tomando o chá, né? Para a limpeza do corpo. E assim, você acredita nisso, Marcelo? Não sei, eu acho que não. Tá? Mas eu acho que uma forma de conexão com esse outro etnográfico, né? E, sobretudo, de respeito para eles. Né? De falar, eu acredito, eu quero isso, eu vivencio com vocês. Não é só questão de acreditar, mas eu vivencio com vocês. E isso me transformou num pesquisador, acho que um pouco melhor. E quero ficar mais ainda. Com certeza. Parabenizo enormemente, muitíssimo obrigada. Ficaria conversando com você ainda há muito tempo. Que bom, podemos. Deixa eu dar a palavra para o Wilton. Muito obrigado, Rosana. Imagina, um beijo grande. Outro. Obrigado, professora Rosana. Muito obrigado pela sua palestra, Marcelo. E queria agradecer também o convite aqui do grupo Paisagens Híbridas. Cristiane, Jaqueline, muito obrigado. Sempre um prazer aqui a gente aprender, né, e poder esclarecer dúvidas que aparecem, né, e coisas que a gente nunca tinha pensado. Professor Marcelo, eu tenho aqui umas 4 perguntas a fazer. Algumas são assim simples dúvidas e outras uma questão assim, de metodológica. Primeira dúvida que me surgiu era o seguinte: eu entendi perfeitamente que eu não consegui entender assim as distâncias entre os buracos dos huaqueiros e aqueles fragmentos todos cerâmicos lá. Quando você diz que ali é um playground para os arqueólogos, eu já fico pensando, bom, deve ter alguma coisa interessante de valor aí que interessa aos arqueólogos, mas não aos huaqueiros. Então, essa é a minha primeira pergunta. Que diferença é essa? Uhum. A segunda pergunta também é sobre a natureza das huacas. Porque, engraçado, eu, como arquiteto, né, quando eu vejo eu creio que você classificou ela como uma espécie de projeção das montanhas. E a minha dúvida é se elas que me parecem esculpidas, né, mas, ao mesmo tempo,
eu lhe pergunto, né? Elas são esculpidas em algum ou elas são erguidas? Erguidas. Erguidas, ok. Então Desculpa, eu acho que eu não fui claro. Na verdade, são feitas de blocos de adobe e barro. Quer dizer, o tijolo de adobe, né? E eu tinha até uma foto na apresentação, eu tirei. E ligadas com barro. E ela tem 7 fases construtivas, né? Então, ela nasce dentro da cosmografia andina, ela morre, ela renasce com uma nova construção. E isso acontece com todas as huacas aí da Costa Norte. Tá? E elas acabam tendo essa característica derretida por causa dos El Ninhos. Não chove, é deserto, mas quando tem o El Ninho, aí a chuva destrói realmente essas estruturas, porque elas são de adobe. Tá? A pedra só vai ser utilizada naquelas construções já no século XIV, com a dominação inca. Perfeito, muito obrigado. Realmente eu vi que você mostrou ali um slide que aparecia o adobe ali, mas eu não consegui fazer a relação. A outra pergunta é sobre a relação entre as huacas e os arenais. Eu entendi que existe uma hierarquia de tamanho, mas eu não entendo quais são as interpretações possíveis sobre a relação entre essas duas. E a minha última questão é: você levantou um pequeno ponto sobre a questão a relação entre cultura e natureza. Ontem eu tive uma reunião com o Ailton Krenak, e porque eu participo de um grupo que está criando aí uma resposta artística às mudanças climáticas, e a gente usa muito plástico, muita coisa assim. E uma vez a gente teve num evento com um indígena, mas que ele olhou muito estranhamente, com muito distanciamento, né, pelo que a gente fazia em relação aos plásticos. E nessa conversa com o Krenak, ele disse assim, mas não tem diferença entre a gente e a natureza. Tudo é natureza, o plástico é natureza, tudo é natureza. Ok. Realmente é uma visão completamente diferente do que a gente está habituado do senso comum. A minha pergunta é: como você levantou essa questão, né, sobre a visão que temos entre a dicotomia, né, entre natureza e cultura, como isso pode influenciar na metodologia, da interpretação? Vamos lá, então. Muito obrigado, professor Wilton, pelas perguntas. Vamos lá. Quando eu me refiro à primeira pergunta sobre o Huaqueio, né? Quando eu falo que ali aquela região, que aquele mundo, lá toda, assim, tem esse mar de cerâmica criadas pelo Huaqueio, tá? Um buraco do outro é assim, você tem que tomar cuidado para não cair dentro deles. E eu não tive esse cuidado, né? Aquela coisa, aquele encantamento, sempre, toda vez que a gente vai à Cidadela, é aquele encantamento que não acaba mais. E eu caí num desses buracos. Né? Tem até uma história muito engraçada. Eu caí, bati de cara no perfil, e eu senti que eu tinha comido areia, mas não era bem areia, né? Eu senti que era uma coisa estranha, né? Era cabelo. Eu tinha comido a cabeça de uma múmia, digamos assim. Para ter ideia de como que é essa dimensão. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a areia é um em cima do outro. Tanto que a imagem de satélite você vê só os buracos claramente do espaço. Tá? Então, nós temos esse registro arqueológico em superfície pela ação dos huaqueiros, tá? Mas também pela própria ação dos arqueólogos. Por quê? Quando eu falo que é um playground de arqueólogos, são os arqueólogos que estão aqui na palestra. Né? Os cacos, que para nós a nossa arqueologia é uma arqueologia que trabalha ali com os fragmentos. Tá? Muitas das escavações arqueológicas, sobretudo em Coiúde, tem um monte de cerâmica que foi descartada em campo pela pesquisa, né? Onde só foi levado para os museus e para as reservas aquilo que era inteiro e que estava em contexto realmente. Né? Os cacos ficam, né? Dá vontade de sair catando tudo, mas você cata todo aquele mundaréu de caco, sepultamento humano, assim, você vê sepultamento inteiro exposto,
né? E aí eu aprendi muitas coisas também vendo isso. Né? Se fosse a arqueologia no Brasil, eu ia ficar desesperado, ia ligar para o IFAM, chegar meia dúzia de técnico, brigar com o Ministério Público, onde já se viu. E lá, eu falo assim, não, aqui está no lugar sagrado. Né? Não há condições mínimas à construção de museus ou reservas para os museus de lá são fantásticos, né? Há um cuidado com a cultura material, enfim, não é exatamente, não estou fazendo nenhuma crítica política em relação ao patrimônio e a relação política do Peru com o seu patrimônio, não é isso. É porque é inviável recolher aquilo todo. Tá? Mas, por outro lado, todo aquele material em superfície, seja ação natural, ação dos arqueeiros ou ação dos arqueólogos, está lá no lugar sagrado, ele continua no lugar sagrado, né? Num processo cíclico de ser enterrado, ser desenterrado o tempo inteiro. Eu acho que não deu para entender isso. Acaba sendo um playground para nós, que é completamente diferente da nossa realidade. Tá? Vamos lá, as huacas e os arenais. A huaca, né, em si, o templo maior, digamos assim, onde tem as banquetas comunais, os vários os altares de fogo, tá? Ela é a mais antiga. Tá? Eu vou assim fazer uma inferência, uma hipótese total. Os templos surgem quando há um processo maior de visitação dessas huacas. Da huaca Cantarrona. Quando o vale começa a visitar, realmente. E aí você vê que o surgimento dos arenais um pouco mais distante no tempo. Calcula-se, até a arquiteta, que eu esqueci o nome dela, o nome das pessoas. Né? Aldine Garazzi, que também é a arquiteta hoje responsável por estudar Machu Picchu, as estruturas arquitetônicas de Machu Picchu, ela definiu essas 7 etapas construtivas e num período de 1000 anos. Então, ao longo de várias gerações, a huaca foi sendo construída e, em complementação, os arenais surgem. Né? Nunca na serra, sempre no entorno dela. Né? Lembrando que a montanha ela sempre é uma entidade, ela é um ser vivo. E aí, passando já para a pergunta seguinte, que é cultura e natureza. Nós, né, nossa tradição alemã aí de cultura e natureza, do Kultur, né? do Naturwissenschaften, agora não me Kulturwissenschaften, dividimos as coisas que são dos humanos, que são da cultura, e as coisas da natureza. E para nós, essa divisão na nossa cabeça é assim, né? As coisas que são natureza e as coisas que são artificiais, humanas, culturais. Tá? Isso não é universal entre os vários povos que habitam esse planeta. Tá? E dentro das perspectivas ameríndias, né, são coisas que não se distinguem. Eu acho que vai muito pela experiência que você teve. Então, tudo é natureza e tudo é cultura. Então, quando a gente parte para esse princípio de nomear, né, as coisas que são naturais e culturais, a gente pode estar criando um problema epistemológico para a pesquisa. Porém, tá, ao mesmo tempo, as nossas arbitrariedades, né? Porque metodologicamente a gente tem que definir o que eu estou chamando de paisagem, o que eu estou chamando de lugar, o que é um marcador, como que isso se relaciona com a minha pesquisa, porque eu estou lembrando que a gente sempre está escrevendo para os nossos pares. Né? Meu relatório de estágio pós-doutoral não foi para uma população peruana. Tá? Foi para meia dúzia de pessoas da nossa academia. E aí eu crio pelo menos a ideia de criar essas arbitrariedades para que a gente possa ser entendido. Tá? E justamente aí em que complementa com a pesquisa da Rosana, que é a tradução do que a gente está fazendo para as pessoas. Para quem vivencia o Huaca, os arenais, a cultura material o tempo inteiro. E aí, por isso, a preocupação nessa, entre aspas, tradução, né? Para as pessoas possam entender o que a gente está fazendo lá. Eles sabem que tem um monte de brasileiro que vai todo ano, almoça na casa deles, né? Que geralmente a gente almoça na casa dessas pessoas, passeia pelo espaço dele, pelas praças, pelas ruas, né? Mas qual que é a contribuição real? E por isso a necessidade realmente desse diálogo e dessa vivência com essas pessoas. Não sei se o Wilton, se eu te respondi. Eu agradeço a resposta, claro, muito obrigado. As respostas.
Bem, obrigado, professor Marcelo. Professor Wilton Verredo, muito obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas, sempre muito instigantes. E antes de eu ler as perguntas do chat, eu tenho uma pergunta para fazer ao professor Marcelo. Claro. Eu estava olhando a sua apresentação e eu achei muito interessante você colocar que a paisagem não precisa de adjetivação, né? Exatamente. Porque o modo de pensar muito alemão, que é o resquício que ficou nas ciências humanas, né? Ainda fazem a gente criar essa dicotomia antiga entre paisagem e cultura, né? Mas a paisagem criada no Ocidente no século XV, né? É interessante lembrar que na China, né, Sanshui era montanha e água também, né? Sanshui, que é a palavra paisagem na China, que no século IV, quando a China cria a ideia e a palavra paisagem, significa água e montanha. E aí me lembrou da sua mostra que água e montanha é a ideia que constituiu a paisagem das Huacas, né? E que foi escolhida justamente as montanhas ao redor como um espaço sagrado, ou seja, a própria montanha era um geossímbolo, né? Poderia se chamar assim? Vamos lá, por parte, Sim. né? Ele só conseguiu entender. Bem, paisagem para mim sempre é humana. Tá? Então, eu vejo muitos trabalhos aí, eu sei, geralmente é o capítulo 2, TCCs, dissertações e teses, que aparece lá, paisagem do sítio tal. E aí eu vou ler, tá falando da geologia, da geomorfologia, isso não é paisagem, isso é ambientação da sua pesquisa. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa ambientação pode ser feita paisagem. Porque lá eu falo que a paisagem é sempre humana, mas ela não precisa de modificação na concepção que nós estamos usando. Tá? Quando você olha para a montanha e ressignifica ela enquanto uma entidade dotada de... O que é o Apus nessa visão aí? Ele é um deus, né? Vou traduzir para o nosso mundo ocidental. Tá? Dotado de desejos, ansiedades, de raivas, de momentos de generosidade. E é justamente por isso que os rituais não acontecem em cima dele. Eles fazem a projeção do templo para que os rituais aconteçam ali, voltando para este exato local que é o Axis Mundo, né? Assim, é um encontro cósmico, tá? Do rio que desce, branco. Isso não é uma visão minha, tá? É do arqueólogo Ignácio Alba, num texto. Portanto, ao esperma, tá? E o cerro feminino, né? E com cruzamento do Axis Mundi aí. Então, aquele exatamente é o lugar onde essa ritualidade, onde os rituais, como forma de empoderamento ideológico, político, econômico, deve acontecer. E aí nós várias outras interpretações aí através disso. Lembrar, então, para mim, nas concepções que a gente tem trabalhado, adjetivar a paisagem acaba sendo paisagem natural, não existe paisagem natural. Né? A paisagem, quer dizer, dentro da minha concepção, eu vejo isso, né? E eu acho que por ser um conceito extremamente multidisciplinar, acaba tendo outras interpretações sobre ele. Mas na visão que nós estamos trabalhando, a paisagem é uma construção sempre, tá? Seja material ou seja simplesmente imaterial. E isso não acontece só com populações não ocidentais, não. Populações ocidentais caracterizam a sua ambientação enquanto paisagem. Né? Nós vamos ter vários trabalhos mostrando isso. Então, um rio, a serra, ela é dotada de unidade, ela é dotada de sentimentos, inclusive. Né? Tem um trabalho do professor argentino que eu não vou me lembrar agora, eu vi a apresentação, o nome dele, mas eu prometo que eu posso mandar depois, que trabalha na parte andina da Argentina, no norte da Argentina, com paisagens do medo, com populações etnográficas, e o trabalho dele é fantástico, assim. Né? E mostrando a relação entre a população e o advento das religiões cristãs evangélicas, né? Não vou lembrar. E que como isso interfere nas relações que essas pessoas têm com o meio. Né? Então, um trabalho divino, atual, e onde as sociedades ocidentais
né, interpretam o seu meio enquanto paisagem. Não sei se eu respondi. Não respondeu, sem dúvida. Principalmente porque, às vezes, nos trabalhos de arqueologia da paisagem, a gente ainda tem muito pessoas trabalhando com paisagem com fator gel, né, como você colocou em princípio, né? E não que isso não seja paisagem, mas é um aspecto da paisagem, não é a paisagem inteira, né? A paisagem inteira é muito além disso, né? É verdade. Muito obrigado, professor. Nada, eu estou até escrevendo um trabalho agora, até dezembro eu termino de escrever, justamente fazendo uma crítica a isso. Ai, que ótimo! Eu quero mostrando isso! Que, mostrando que a gente precisa muito disso aqui, ó. Sim. Mostrar para todo mundo o meu equipamento principal para fazer análise de paisagem, o meu caderno de campo. Isso, ótimo. E é onde que a gente está esquecendo disso. A gente tem equipamentos, drone, fotografias, e tudo isso é muito bom, mas o que cadê a interpretação, né? Cadê o olhar do pesquisador sobre o meio, né? Sobre a paisagem construída e como as pessoas que vivem ali interpretam aquilo. Isso está faltando realmente. A gente muitas vezes tem que abrir mão das tecnologias e voltar para o nosso velho e lindo caderno de campo. Isso mesmo. Bem, a gente tem uma pergunta aqui do chat da professora doutora Jaqueline Macedo, que ela pergunta o seguinte: acredito ser muito interessante para um arqueólogo formado no Brasil realizar esse trabalho no Peru. O respeito e o envolvimento com o trabalho nos emociona e nos faz repensar nas formas de fazer arqueologia. Eu agradeço muito a Jaqueline, eu tinha lido. Eu, se não me engano, a Jaqueline assistiu uma palestra que eu dei no Rio de Janeiro, se ela me corrija se eu estou errado, em 2010, na Casa Rui Barbosa. Eu me lembro dela de lá, né? E eu acho que ela pode falar para vocês o tanto, inclusive, que eu amadureci enquanto pesquisador e minhas percepções. Estava muito preso ao fator gel, realmente. Eu sou professor do curso de Geografia, então, e os meus colegas do curso de Geografia são todos extremamente geográficos, tá? E me aproprio disso de forma muito, assim, tanto que eu fiz um pós-doc em geologia, tá? Então, assim, eu me aproprio muito disso, mas o diferencial, e eles que falaram isso, né, que queriam uma pessoa ali da arqueologia ou que fosse da antropologia para o curso, que era para dar uma humanizada nessa fisiografia que é tão geográfica, que a geografia é também, né? Mas que eles tinham um grupo de professores muito fisiográficos, muito físicos, realmente. Tá? Então, assim, eu acho que eu amadureci muito de 2010 para cá, e o Peru é realmente o Marcelo antes e depois, e as minhas percepções mudaram muito, né? E estão mudando, porque agora eu me coloquei na posição de estudante, então eu estudo, pergunto, e me renova a cada dia. Muito obrigado, Jaqueline. Sem dúvida. E a arqueologia da paisagem precisa muito disso, né? Eu acho que de exibir essas duas dimensões, a dimensão fisionômica e material, mas também uma dimensão mais subjetiva e simbólica. Eu acho que as duas conversam simultaneamente e uma não é excludente da outra, né? Mas apenas fazer a arqueologia da paisagem sob uma dimensão de fator gel realmente é mais geografia e geologia do que arqueologia, propriamente dito. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que ele tem que fazer várias coisas. Sim. Né? Né? E muitas das coisas que a gente não sabe fazer enquanto arqueólogo também. E por isso tem que ser interdisciplinar a pesquisa. Uma etnografia, uma historiografia, né? Que é o próximo passo que eu quero dar. Minha pesquisa é uma pesquisa que está gatinhando ainda. Né? Eu quero passar aí pelo menos uns 6 meses no Peru, fazendo outras coisas. Né? Para que a gente vá expandir essas ideias realmente, inclusive para aplicar na minha área de pesquisa, que é Brasil, né? Que é aqui em Diamantina, né? Onde não tem essa monumentalidade, tem arquitetura, diversidade cerâmica, né? A complexidade do registro arqueológico aqui é diferente, mas não menos importante. Sem dúvida. E o quanto que essa materialidade fala por si, né? Ela também tem voz, ela não é silenciada, ou seja, ela não precisa de sujeitos para falar por ela não é sempre uma representação de algo. Ela é uma representação de algo, mas ela é algo em si também. Né? Eu realmente... Perdão, Jaqueline. Eu não gosto muito da palavra representação. Eu estou sempre usando
projeção, Reprojeção. porque as coisas, na verdade, são. Então, o vasilhame cerâmico, ele é, né? Uma arquitetura, o templo, ele existe, ele fala por si mesmo, enquanto entidade para muitas culturas. E aí, se eu coloco como representação, ele deixa de ser, né? Mas ele tem vida. E aí vai muito com a pergunta do professor Wilton, né? Que é natureza e cultura, né? Essas coisas não são universais, né? Vive e morto, o que é objeto inanimado e aquilo que tem vida também não é universal. Então a cerâmica tem vida, a arquitetura, a huaca tem vida, é tanto que ela nasce e morre. Ela nasce, morre e renasce novamente. Então ela não é simplesmente a arquitetura objeto, registro. E o melhor, não o pior para nós, ela tem vida até hoje. Ela é um templo para além dos muros, ela é uma entidade, ela fala conosco não, mas com os seus pares, né? Enquanto ser vivo, né? Que morre e renasce, vive e morre. Alô? Alô? Eu não sei se eu me fiz claro. Fez perfeitamente. Temos mais uma pergunta aqui do chat. Parabéns pela apresentação, professor. É da Alice. Como consegue explicar ou traduzir a paisagem simbólica para a academia? E também tem o Marcos. Em um texto de 2016, citei muito Marcelo, especialmente dois. Um de 2008 e outro de 2014. Pensamentos semelhantes. Eu não sei quais textos. E por falar em citar, eu também lhe citei muito agora. Obrigado, eu fico muito feliz. Porque eu fico um pouco frustrado, porque acaba que muitos geógrafos acabam lendo e citando e falando comigo, e os arqueólogos, muitas vezes, eu falo, cadê os arqueólogos? Não estão me lendo, não sei, enfim. O que a gente quer, na verdade, é dialogar com as pessoas, inclusive para receber críticas. Sim. Esse é um problema, essa paisagem para a academia, brigar. Né? Amanhã, inclusive, eu tenho uma outra live com a Arclay Bandeira, né? Que é arqueólogo, também conhecido, professor da UFMA, Letícia Pádua, que é professora de geografia, mas da geografia fenomenológica daqui, e um aluno estruturalista, um ex-aluno meu, agora doutorando, tá? Que nós vamos discutir aí essa paisagem teórica, os quatro, sob várias perspectivas, uma da hermenêutica, outra mais técnica, outra mais estruturalista, enfim. É um problema. A Letícia, que é essa professora muito amiga minha, sempre diz para mim, a luta do Marcelo é falar da imaterialidade da paisagem, né? Então, assim, eu tenho brigado muito por isso, né? Falar assim, a paisagem, ela não precisa ser modificada, artificializada para ser paisagem. Ao mesmo tempo, a paisagem não é meio, ela é meio ambiente, né? Então, assim, tem sido uma briga. E, realmente, eu acho difícil, porque muitas vezes as pessoas simplesmente leem, tem textos maravilhosos sobre paisagem, reproduzem aquilo, mas não entendem realmente o conceito, né, da paisagem. Então, acho que é uma luta que a gente tem que fazer aí, escrevendo mais, participando mais de fóruns, de mais debates, para que a gente possa realmente mostrar que a paisagem ela é sempre simbólica, na verdade. Né? Ela é sempre feito símbolo, que é uma pergunta que você fez, eu não respondi. Sobre os textos, então, o último texto teórico que eu fiz sobre paisagem foi em 2014, mas há outros textos que aparecem lá no título para paisagem não sei o quê, nos sítios não sei o quê, onde pode ver que tem uma guiadazinha sobre o que eu pensei, mais técnico, mais para mais simbólico, e isso vai acontecendo aos poucos. Eu, Arclay e o Ayrton Greco, estamos terminando um artigo mais teórico agora para enviar. Tá? Então, até dezembro, aí vocês vão entender. Mas são três que brigam também, né? Um é mais culturalista, outro é mais hermenêutico, outro é mais estruturalista. Mas a gente está tentando falar sobre isso de uma forma mais clara no artigo. Mas isso é ótimo. Isso abre o debate, é sempre muito bom. Se houver tempo, o professor Hilton pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Fica à vontade. Legal, é porque essa discussão sobre a questão da ambiência, né, a paisagem sempre humana, né, me remeteu a umas discussões que acontecem em arquitetura contemporaneamente, que é uma questão entre ambiência e atmosfera. São dois termos que têm sido muito usados ultimamente.
tem um arquiteto, Peter Zumthor, que fala muito sobre a questão da atmosfera. E quando a gente conversa, né, arquitetos conversam com engenheiros, a atmosfera é uma coisa absolutamente né, enevoada, uma ideia enevoada e sem nenhuma objetividade. Por outro lado, quando se fala em ambiência, se está falando em sensorialidade, está falando em tudo aquilo que a gente pode perceber através dos sentidos, que é alguma coisa que vai, num segundo momento, ser transformado em memória, em interpretação, né? Então, existe essa... É uma diferenciação não muito assentada ainda, mas que parece que tem ganhado importância ultimamente em arquitetura, né? A ambiência como algo sensorial, que diz respeito, né, aos 5 sentidos, e a atmosfera como essa... propriamente a interpretação, né, no sentido de como a gente falava antigamente em gíria, né? Pintou um clima, a atmosfera seria mais ou menos assim, mas no clima que pintou tem coisas objetivas. Foram ditas certas coisas, foram etc. e tal. Você poderia comentar um pouco isso? Você vê uma relação entre essas ideias? Eu acho que sim, professor. Na verdade, eu estou vendo aqui, realmente eu não conhecia os termos, eu até marquei aqui para poder pesquisar mais tarde. Né? Como que a gente está baseando essa ideia, né, do conceito? Né? Quais são os 3 alicerces, digamos assim? Primeiro, a etnografia, para entender essa arquitetura sagrada enquanto uma memória materializada. Tá? Então, a gente pega o Ata, por exemplo, ela tem camadas de memória, de ideias ali que foram materializadas ao longo da sua ocupação e reocupação. Né? Primeiro, a etnografia, né? Etnografia e historiografia. Tá? Então, sobretudo os relatos no século XVI e XVII, dos espanhóis, o outro olhando, né, para os indígenas. Né? O registro arqueológico nos traz de informação para entender, e a própria fisiografia, o meio. Né? Então, esse acaba que tanto tem essa parte, digamos, mais materializada, né, daquilo que a gente retira os dados, e um segundo momento é a parte, aí, digamos assim, da interpretação, né, que é do pesquisador, né, do olhar sobre ele, sobre esses vários dados que ele acabou coletando na sua pesquisa. Né? O que eu vou chamar até de nossas arbitrariedades, aquilo que eu tenho que estabelecer como metodologia, como método, perdão, e como teoria para poder falar sobre. Tá? Então, acaba que eu acho que sim, tem uma relação, eu não conheço os conceitos, confesso, mas eu já anotei aqui para procurar, quero entender melhor também, mas eu acredito que sim, a paisagem ela é composta por essas várias camadas, e que muito depende também do como os dados estão falando conosco para entendê-la. Não sei se eu fui claro. Oi, o microfone. O microfone. Perfeito, muito obrigado. Eu entendo que existe, enfim, tem 3 instâncias colocadas aí para mim. Né? A instância material, a instância interpretativa do pesquisador, mas que procura alcançar o que seria todo esse conteúdo simbólico daquela população, né? Então, na verdade, são os dados que nós temos da própria historiografia, a partir do século XVI, da etnografia, né? Que é inclusive mais atual, enfim, e do registro arqueológico. Né? A união dessas várias informações. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. De novo. Bem, algum participante tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Marcelo? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, se assim desejar. Se não tiver, então,
eu vou agradecer a participação, infinitamente, a participação do professor Marcelo Fagundes, por ter aceito esse convite e ter nos possibilitado essa apresentação maravilhosa, dessas imagens fantásticas que nos provocou e nos fez nos encantar com essas imagens do Peru. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela participação da professora Rosana Najjar, com as suas perguntas, e do professor Hilton Berredo também, com as suas perguntas, sempre muito interessantes e estimulantes. Muito obrigada a todos. Obrigada também ao Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas, a toda a nossa audiência que permaneceu conosco até agora, e eu agradeço a todos pela participação. A próxima, perdão, daqui a 15 dias nós teremos então um outro encontro com o geólogo Alexandro Solórzano, falando sobre cultura de florestas. Bem, eu que tenho que agradecer muitíssimo a oportunidade de falar com vocês, né? E, por favor, me convidem sempre, né? Muitíssimo obrigado. Será um prazer. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, tá? Hilton, foi um prazer. Marcelo, depois eu vou trocar figurinha com você. Um grande abraço. Tchau. Boa noite a gente. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor gente. Hilton. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Oi, professora Jaqueline, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença.